Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Mussi, sou urologista. Estou hoje aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da urologia: gangrena de Fournier ou síndrome de Fournier. O que é a gangrena de Fournier? A gangrena de Fournier é uma doença gravíssima, é uma infecção muito grave da pele e dos tecidos moles. Essa doença, felizmente, é uma doença rara. Ela é causada por várias bactérias e foi identificada a primeira vez por um médico francês chamado Fournier, que acaba dando nome à doença, lá no século XIX. Essa doença, as bactérias vão atacar a pele e os tecidos moles, as gorduras, de maneira muito rápida e muito grave. A pele, a região preferida por essa doença é a região genital. Então começa lá na região do pênis, na região escrotal, na região perineal, na região perianal. A infecção, ela vai se estendendo, ela vai necrosando, ela vai apodrecendo a pele e os tecidos moles. É uma doença muito mais frequente nos homens do que nas mulheres. E vai ocorrer principalmente a partir da terceira década. A terceira, sexta década é o seu período de ocorrência maior. Ela vai ocorrer mais em quem? Diabéticos, desnutridos, pacientes com insuficiência renal, pacientes com insuficiência hepática, pacientes alcoólatras, pacientes dependentes de drogas, pacientes em uso de quimioterapia, fazendo radioterapia. Então, é uma doença que depende muito do estado imunitário do paciente. É uma doença muito grave e traiçoeira. Por que é traiçoeira? Porque quando o médico examina, ele vai encontrar uma pele assim quase que saudável, há uma lesão pequenininha, né? Só que por baixo da pele está uma lesão gravíssima e o médico não consegue às vezes perceber isso. Então engana às vezes o paciente, que protela o atendimento, e o atendimento rápido nesses casos será fundamental. Então o médico olha e tem uma lesão mínima ali no pênis, na região do escroto, na região do períneo. O períneo é aquela região que está entre o pênis e a região anal, né? E o médico acha que não tem nada muito grave ali. Mas uma dica que o paciente dá é a queda geral do estado do paciente. O paciente já não quer mais se alimentar, o paciente tem febre, o paciente tem dor no local, o paciente tem taquicardia, o coração bate rápido demais. Então são sinais assim que o médico tem que se antenar que alguma coisa mais grave pode estar ocorrendo ali. E o histórico do paciente: é diabético, é dependente de droga, é alcoólatra, é desnutrido, né? Está tratando de alguma outra doença mais grave. Tudo isso tem que fazer o médico pensar e a suspeitar na doença de Fournier, na síndrome de Fournier, na gangrena de Fournier. Essa doença é o seguinte: o tecido vai apodrecendo. Você no início olha o tecido, ele às vezes está um pouquinho avermelhado, está inchado, está doloroso, parece que é um furúnculo, parece que é um abscesso comum, como muitos outros que o médico já viu.
Mas não, ali está se desenvolvendo, nesses casos, a síndrome de Fournier. Então, dentro de pouco tempo, aquele tecido que estava avermelhado, ele começa a ficar negro, ele começa a ficar preto. Por quê? Porque o tecido está desvitalizado, o tecido está morto, né? Alguns trabalhos mostram que a doença avança 2,5 centímetros a cada hora. É muito rápido, é muito rápido. Por isso que é fundamental o atendimento precoce e a intervenção precoce do médico, né? Por que o tecido apodrece? Porque as bactérias provocam reações dentro dos vasos que irão desencadear uma trombose. Os vasos, o sangue vai coagular dentro dos vasos, causando um quadro que a gente chama de endarterite obliterante. Com isso, o sangue não circula mais. O sangue não circulando mais, o tecido começa a apodrecer. E é exatamente isso que acontece. A pele e os tecidos debaixo da pele, a gordura e tal, começam tudo a apodrecer. O médico tem que fazer o quê? O tratamento é extremamente agressivo. O médico tem que levar o paciente para o centro cirúrgico, anestesiar o paciente e cortar esse tecido. Na verdade, quando você corta esses tecidos necrosados, esses tecidos desvitalizados, nem sangra, porque o sangue está ali dentro coagulado, então não tem sangramento. Então você vai cortando até chegar à região onde começa a sangrar, que tem vida. Ali você para, você deixa. Então você vai, às vezes, é obrigado a retirar toda a pele que recobre o pênis, toda a pele que recobre a parte escrotal, e a doença às vezes vai progredindo, ela vem para o abdômen e vai subindo, vem para o tórax, e você obrigatoriamente tem que fazer a retirada dessa pele deteriorada, essa pele desvitalizada, você tem que retirar aquilo tudo. Então você tem que fazer um desbridamento radical. O médico tem que retirar toda aquela pele deteriorada, aquela pele necrosada, aquele tecido morto, né? Não só a pele, como os tecidos subcutâneos também, os tecidos moles. Você tem que tirar tudo aquilo. Tem que fazer uma cobertura com antibióticos de amplo espectro. Geralmente você combina mais de um antibiótico. O paciente muitas vezes vai ter que ser colocado, se houver na cidade, se houver no hospital, o tratamento com a medicina hiperbárica, na qual ele coloca o paciente numa câmara com oxigênio com pressão aumentada. Tudo isso tentando fazer com que aquela infecção seja contida, seja debelada. O paciente vai para a UTI, porque ele terá mudanças no seu organismo, mudanças consideráveis, ele vai ter um quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso quer dizer o quê? Mudanças que vão ocorrer no sangue, né? O paciente pode ter insuficiência respiratória, muitas vezes o paciente tem que ser intubado, o paciente pode ter insuficiência cardíaca, insuficiência renal, não é raro o paciente precisar fazer hemodiálise, então o paciente é intubado, muitas vezes submetido a hemodiálise por causa da insuficiência renal. Então é um quadro muito, muito grave. Muitas vezes a necessidade de fazer uma colostomia, coloca-se o intestino aqui no abdômen, para as fezes não ficarem caindo lá no local onde tem a infecção mais grave. Então você tem que desviar o trânsito intestinal através de uma colostomia. Muitas vezes é necessário fazer isso. Outras vezes é necessário desviar a urina. Você tem que colocar, o médico tem que colocar uma sonda na bexiga. Então a sonda não passa pelo pênis mais.
Eu estou falando do pênis porque ela ocorre mais no homem, ela ocorre bem menos na mulher. Então o médico coloca uma sonda direto na bexiga para a urina sair pela sonda e não passar pelo pênis, para não cair naquela região que está com a infecção. Então é um quadro muito grave, mortalidade muito alta. Os trabalhos falam aí da mortalidade em torno de 20%, mas tem trabalhos que chegam aí a 70% de mortalidade, uma mortalidade alta. É um quadro muito grave. O diagnóstico rápido, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce do médico vai fazer toda a diferença. A maioria desses pacientes vai precisar depois de cirurgias plásticas reconstrutoras. Nós temos que chamar o cirurgião plástico para ele arrumar o estrago que nós fizemos ali com as nossas cirurgias. E muitas vezes esses pacientes vão precisar de mais de uma cirurgia. Não só as cirurgias plásticas, mas a cirurgia mesmo do urologista. Opera uma vez, tira o tecido, está todo estragado, 1, 2, 3 dias depois já tem um monte de tecido estragado de novo, tem que tirar o tecido, outro dia, 2, 3 dias depois mais tecido. O paciente às vezes precisa de 2, 3, 4, 5 cirurgias para retirar aquele tecido necrosado, aquele tecido desvitalizado. Felizmente, um quadro raro, mas que volta e meia acontece. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!